Olá, internauta, um forte abraço para você que acompanha pela TV Criativa, a sua TV na rede, o programa Futebol em Pauta. A derrota da seleção brasileira diante da Alemanha por 7-1 está ainda viva na memória de muitos brasileiros. E depois da goleada foi aceso o sinal de alerta. É hora de rever conceito, fazer mudanças. Mas por onde começar essas mudanças? Pelas categorias de base do futebol nacional. E por isso, nós convidamos Evandro Marinho e Tiago Marculino, dois caruaruenses estudiosos do futebol e que também trabalham nas bases, descobrindo e formando os jovens talentos para que possamos apontar as principais críticas e também dar soluções para o nosso tão sonhado futebol pentacampeão mundial. Vou começar pelo Tiago. Tiago, satisfação ter você aqui no nosso programa. Eu gostaria que você falasse da sua formação para os internautas que nos acompanham. Olá, internauta. Olá, Danilo. Obrigado pelo convite. Eu vejo que o nosso futebol parou no tempo, Danilo. Principalmente da metade da década de 90 para cá, nossa base e nossos profissionais meio que pararam, não procuraram se atualizar. E o resultado podemos presenciar na Copa, que foi o desastroso resultado de 7-1 da Alemanha, né? Eu acredito que a reestruturação da nossa base passa pela qualificação dos profissionais que estão inseridos nos clubes e também uma melhor qualificação dos nossos diretores, de quem comanda o nosso futebol. Temos que realmente ter pessoas profissionais comandando a nossa base e os nossos clubes. E aí, Evandro, é mais ou menos partindo desse princípio do que o Thiago falou, que nosso futebol deve seguir? Eu acredito que sim, eu acredito que o caminho para a gente elevar o nível do nosso futebol, ele vem da base, porque nós temos que reestruturar esse departamento que é muito importante, que é onde forma o jogador brasileiro. Então, já existem alguns projetos a nível Brasil, onde tem o objetivo de realmente fazer com que a formação ela mude de forma qualitativa para que a gente possa ter um futebol cada dia melhor. Você vê uma luz no fim do túnel? Você vê algum projeto da CBF voltado para essas categorias de base e não somente para o futebol do alto escalão nacional? Assim, na realidade, o que acontece é que atualmente o futebol brasileiro, o movimento está vindo mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Então a CBF ela deveria sim dar um apoio muito maior aos clubes e criar campeonatos nacionais e dentre outros fatores que seria interessante. Mas os clubes também já têm se reunido recentemente e agora na última semana teve o terceiro encontro da base que a CBF organizou. Então já é uma iniciativa também que vem de cima, onde estavam todos os treinadores e um coordenador dos 40 principais clubes do Brasil. É possível criar um campeonato sub-20, um campeonato específico para as bases? É possível e a nossa confederação tem condições de o fazer. Outra sugestão que eu poderia passar para a CBF seria trazer cursos de treinadores para cada estado via federação. As federações, por exemplo, Federação Pernambucana, Federação Baiana, Federação Sergipana, capacitar profissionais no Rio de Janeiro, trazer esses profissionais para cá para que pudéssemos formar treinadores em cada estado. E como sabemos que o Brasil é um país de dimensão continental, fica muito complicado, por exemplo, para alguém sair daqui para o Rio de Janeiro, tem passagem, tem hospedagem, então seria uma via para facilitar a qualificação desses profissionais. Nós vemos que na Europa, para um indivíduo conseguir ser treinador em uma equipe principal, ele tem que passar por 4 ou 5 módulos de curso da UEFA, por mais de 4, 5 anos, com aulas teóricas, aulas práticas. E acredito que esse é o modelo a ser seguido aqui na CBF. Assim como o Evandro falou, vejo que a CBF está tentando trilhar esse caminho, mas de uma maneira ainda muito incipiente. Mas vejo uma luz no fim do túnel, sim. Certo, e por falar em luz no fim do túnel, gostaria de saber a opinião de vocês sobre os empresários. Um mal necessário ou um câncer no futebol, Evandro? Na realidade, a gente sabe que o empresário ele ganhou muita força no futebol brasileiro, principalmente com o advento da Lei Pelé, que deu uma liberdade muito grande ao atleta.
e fez com que pessoas se envolvessem nesse sentido no futebol. Porque a gente sabe que o atleta, normalmente, ele vem de comunidades carentes, vem de uma situação financeira pouco vantajosa. Então, pessoas que têm um recurso financeiro e que querem ter altos lucros, porque o futebol ele proporciona isso, acaba se envolvendo e muitas vezes acaba iludindo alguns garotos. Eu acredito que também está sendo um caminho bacana para que a gente possa eliminar essas pessoas de futebol. É fácil conseguir aliciar e enganar um garoto? É muito fácil iludir esse garoto e levar esse garoto para o Rio, para São Paulo, para Minas, e aí deixar o garoto... Até para fora do país. Até para fora do país, deixar o garoto sem alimentação, sem uma ajuda de custo. Não cumprir o que ele realmente prometeu ao garoto. E isso é o que nós mais vemos, essa nossa realidade aqui no Brasil. E hoje a gente vê o mercado de Pernambuco, né? O nosso estado. Existe uma perspectiva de melhoras nas categorias de base? Existe. Nós podemos ver até aqui no próprio Central, o Evandro está com um projeto de categoria de base muito interessante. O Central está trilhando novos rumos. Tenho certeza que nas mãos de Evandro e das pessoas que estão lá envolvidas, o Central vai realmente dar um salto muito alto. O Esporte Clube do Recife, Náutico, também fazem trabalhos muito interessantes na base. Mas acredito que para chegar onde nós podemos chegar e merecemos estar, ainda vamos demorar mais um pouco. Então, acredito que a gente precisa evoluir bastante ainda, mas os profissionais que estão envolvidos já estão despertando para essa demanda. Eu acredito que o preconceito com o profissional da casa ainda é muito grande, né? Nós vemos profissionais que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, não estou aqui desmerecendo a qualificação de ninguém, certo? Mas vemos, por exemplo, um Evandro, que é um profissional aqui da casa, qualificado, né? Que demorou um certo tempo para poder ter o seu trabalho reconhecido, quando poderia já estar num clube como o Central há mais tempo. Aguarde aí, internauta. A gente já volta. A Play Video atua no mercado de eventos sociais, documentários, videoclipes, comerciais, videojornalismo e fotografia em mídia digital. Para não perder nenhum momento da sua festa, ligue 3722-4886. Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre. De volta com o Futebol em Pauta, nós fizemos aqui uma substituição. Saiu o Thiago Marcolino e entrou o Jairo Moura, que também é um profissional da área do futebol, atuou nas categorias de base do Belo Jardim e também faz parte do nível 1 e nível 2 do curso de treinador de futebol organizado pela CBF. Jairo, seja bem-vindo aqui. Queria que você contasse para a gente as dificuldades de trabalhar na categoria de base em um clube do interior, no caso, essa experiência que você teve com o Belo Jardim. A dificuldade hoje encontrada não só nos grandes clubes de Pernambuco, mas também nos do interior, é a falta de comprometimento dos clubes com a base, né? Os profissionais eles já encontram dificuldade e os profissionais que trabalham na base eles têm essa dificuldade multiplicada. Os baixos salários, o não comprometimento com o pagamento até desses baixos salários, que vai prejudicando o dia a dia dessas pessoas que trabalham com futebol, que até gostam de trabalhar com futebol, mas não se sentem motivados para trazer novas metodologias e até para viver com dignidade com aquilo que recebe da base. Por que o dirigente tem dificuldade de olhar para a base e implantar um projeto? Eu acredito que falta, na realidade, é uma gestão mais técnica do futebol, né? A gente sabe que a maioria dos clubes no Brasil são formados por diretorias que são amadoras, digamos assim, porque elas são diretorias que são eleitas através dos sócios, e os profissionais que estão ali, normalmente eles não têm uma formação específica para trabalhar com futebol. E a gente sabe que o futebol ele é algo bastante complexo e que requer realmente um conhecimento técnico bastante avançado. Então, muitas vezes o que falta é isso, é um conhecimento mais avançado de quem está de fora para entender as necessidades e dar um suporte necessário.
para que possa dar uma capacitação melhor àquelas pessoas que estão trabalhando e que estão batalhando no dia a dia para fazer com que o clube cresça. Quais são os valores que estão no Central e que podem despontar no profissional? E já existem alguns garotos que são destaques para a sua faixa etária e que a gente, tendo tempo para trabalhar, com certeza vai trazer bons frutos. Então, é muito cedo ainda para a gente falar, porque é um projeto que vem há menos de 3 meses, em torno de 3 meses. Então, o objetivo nosso é que esse projeto ele tenha continuidade, que cada dia mais a gente possa angariar recursos para que esse projeto ele possa se manter vivo. Porque a gente sabe também da dificuldade que não só o Central, mas todos os clubes no Brasil estão enfrentando. A gente está vendo uma boa mudança, uma boa aceitação, principalmente aqui no Central. Mas como é trabalhar de médio a longo prazo com a cabeça do gestor que é imediatista? Tem que fazer com que aquelas pessoas enxerguem que aquele caminho é o melhor caminho a ser trilhado. E aquele investimento, aquele não é gasto, aquele é investimento. Inclusive, clubes do Rio de Janeiro, os clubes do Sul, empestam o Nordeste de captadores, porque eles sabem o futuro que a base e a tranquilidade que a base dá para o futebol profissional. Menos gasto com os jogadores, pelo menos com a maioria dos atletas, e a venda posterior desses jogadores trazendo receita para o clube, para que ele posteriormente possa se manter. Tá, ok. Ô Evandro, e aí para que a gente pudesse falar ainda de categorias de base, hoje no Central, desses jogadores que estão aí, quantos vão ser lançados no profissional para a disputa do Pernambucano 2015? A gente tem, acredito que 4 a 5 jogadores que foram formados no clube que fazem parte do elenco principal. Então, apesar de Central não ter um trabalho contínuo ao longo desses anos, a gente vê que mesmo assim ainda é capaz de lançar jogadores no elenco principal. Vai ter aqui uma subsede do Atlético Paranaense aqui em Caruaru? Na realidade, o que a gente está trazendo aqui para Caruaru, uma novidade muito boa, é uma escola do Furacão, que é uma licença oficial do Clube Atlético Paranaense, onde a gente vai atender garotos de 4 até 17 anos. Um trabalho de formação inicial com o objetivo maior de formar o garoto para a vida. E aí aqueles que tiverem condições de seguir o seu sonho, que é ser um jogador profissional, eles têm a oportunidade de serem avaliados diretamente pela captação do talento do Atlético Paranaense. Já tem um local definido? Já, o local ele vai ser na Avenida Leão Dourado, no bairro Kennedy. Já é uma estrutura que vinha sendo montada há um tempo por um grupo de empresários e a gente acabou fazendo uma parceria, uma estrutura fora do comum aqui para a região. E acredito que em dezembro agora a gente já vai estar tudo pronto. É isso aí, internauta. Nós estamos chegando na reta final do Futebol em Pauta e vale ressaltar isso, que o futebol não é apenas um recrutamento para jogadores, mas sim uma ação social, que futuramente, se esse jogador, se esse atleta que está na base não conseguir chegar a ser um profissional, mas pelo menos ficou com escolaridade para que possa seguir sua carreira. Nós queremos agradecer de uma forma bem especial ao Evandro Marinho pela sua participação. Evandro, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo mais uma vez a TV Criativa por essa iniciativa, porque às vezes se discute tanto a importância que tem a formação, que tem a base, a importância que tem da torcida aceitar um jogador da base, mas muitas vezes a imprensa ela não trabalha esse assunto porque é a imprensa que forma a opinião também da torcida e do meio que a gente vive. Então vocês estão de parabéns mais uma vez por estar sempre atento a esses detalhes que fazem a diferença no futebol. Ok. Muito obrigado a você também, Jairo. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado à TV Criativa, obrigado aos internautas, que esse é justamente o meio de comunicação do futuro, né? Ainda é muito tímido em diversas áreas, mas o que o Evandro ressaltou, a imprensa ela tem um papel muito importante, né? Tanto para o torcedor quanto para as pessoas que estão em casa. E nós só vamos conseguir um dia mudar o futebol no Brasil quando nós educarmos esse torcedor que está em casa e ele compreender que o jogador que sai da base, ele pode ir para o profissional sem tanta cobrança quanto tem um atleta profissional.
Tá ok, internauta? É isso aí, a TV Criativa levando para você o que de melhor acontece no futebol do interior de Pernambuco. Obrigado também ao Thiago Marcolini, que participou no primeiro bloco do programa, e muito obrigado a você, internauta, que nos prestigia com a sua audiência. É isso aí, o Futebol em Pauta fica por aqui, até a próxima! tvcriativa.com